Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente de todos os vídeos que eu tenho no meu canal. Pra quem já conhece o meu canal, é mais falando sobre coisas mais femininas, sobre coisas de maquiagem e afins. Mas eu não sei porquê, já tem uns dias, na verdade eu acho que já deve ter um mês, que eu tenho sido incomodada por uma coisa. Bom, pra quem não sabe, eu só tenho 22 anos. Vocês podem estar pensando assim: o que uma menina de 22 anos está começando a vida agora pode ter de testemunho para poder contar para as pessoas? Mas acredite, gente, eu já passei por muitas coisas na minha vida. Só quem sabe da maioria das coisas é minha família, quem convive comigo, ou quem me conhece há muitos anos. E eu acredito que existem histórias de pessoas que passaram por coisas muito piores do que eu. Mas tudo que a gente passa na vida, por mais que de repente para outras pessoas não sejam, ah, nossa, não é nada demais. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas só quem passa é que sabe, gente. E eu não sei porque Deus tem me incomodado muito para que eu fizesse esse vídeo, de verdade. E antes de eu começar a gravar aqui, eu orei a Deus e pedi para Ele tomar direção, porque eu não quero que seja apenas um vídeo. Eu quero que ele sirva como um incentivo ou como algo que acrescente na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, seja lá onde você estiver, seja lá da onde você seja. Seja você cristão ou não, porque para quem não sabe, eu sou cristã. Desde que nasci, sou nascida e criada na casa de Deus, com os ensinamentos de um cristão. É claro que existem vários níveis de cristãos, níveis que eu digo assim, em questão de doutrinas, porque existem várias igrejas e várias doutrinas diferentes e cada um tem um tipo de ensinamento, mas o Deus é o mesmo. Esse que é o fundamental e o mais importante de tudo. Enfim, eu quero começar do início, para que vocês possam entender o porquê desse vídeo e qual é o meu testemunho de vida. Bom, eu nasci numa família normal, como qualquer outra, com um pai, uma mãe e um irmão mais velho. Eu sou a caçula. Meu irmão é 2 anos mais velho do que eu tenho 22 no momento, e ele tem 24. E eu fui nascida e criada na igreja. A minha mãe era mais firme na igreja e ela sempre levava eu e o meu irmão para a igreja. O meu pai também sempre foi, mas teve um período que ele deu uma afastada por, por motivos de algumas coisas que chatearam o coração dele, mas eu acredito que Deus ainda vai fazer uma obra muito grande na vida dele. E a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 11 anos, ela foi consagrada diaconisa na igreja que a gente fazia parte. E ela era professora da escola dominical das crianças. Ela dava aula para as crianças dos juniores, que eram crianças, se eu não me engano, acho que até 8 anos. De 6 ou 7 anos a 8 anos. E ela gostava muito do que ela fazia. A minha mãe, ela era uma pessoa muito guerreira, sabe? Eu não consigo falar dela e não me emocionar, porque eu sei o quanto que ela, tipo assim, ela buscava, sabe? Fazer
tudo que ela podia fazer pra agradar tudo e todos ao mesmo tempo, sabe? E por mais que a gente não tivesse muitos recursos, na época minha mãe, ela sempre dava o jeito dela pra tudo. Ela e meu pai, eles sempre foram muito unidos em relação às coisas de casa, as coisas. Como eu posso dizer? A minha mãe, tudo que ela podia fazer pra ajudar o meu pai, ela fazia. E por causa disso, ela acabava ficando muito nervosa por muitas situações, porque ela às vezes queria fazer coisas e não tinha como fazer, e ela ficava nervosa porque ela queria fazer e não podia, e nós não tínhamos condições para isso. Então ela ficava nervosa, e a minha mãe, ela tinha hipertensão. Para quem não sabe, hipertensão é pressão alta. E ela passava mal, muito mal. Ela vivia tomando vários remédios para a pressão dela normalizar, mas o normal dela já era pressão alta. Até que um certo dia eu tava em casa, minha mãe, ela trabalhava com quentinhas, ela vendia quentinhas e ela acordava muito cedo para poder vender essas quentinhas. E teve um dia que eu não esqueço desse dia porque era feriado. Foi dia 15 de novembro de 2006. Eu tinha 12 anos e acordei de manhã e escutei um barulho no corredor e o quarto estava com a porta aberta. Eu olhei e vi o meu pai puxando a minha mãe do banheiro, carregando ela no braço e ela desmaiada, desacordada. E foi uma correria, sabe? Eu levantei no pulo, tomei um susto quando eu vi aquela cena, eu corri e comecei a perguntar o que estava acontecendo. E eu era muito novinha, inexperiente, eu não sabia fazer nada. Gente, imagina uma criança que eu tava entrando na adolescência. 12 anos é o período entre que você ainda é criança e tá começando a entrar no mundo da adolescência. E eu não sabia fazer nada. Nem em casa eu sabia fazer nada. Na verdade, a minha mãe às vezes até insistia em tentar me ensinar alguma coisa, mas eu era muito preguiçosa. Eu não queria fazer nada em casa, nada. Eu não queria ajudar em nada. A minha mãe, ela sempre fez tudo sozinha. E isso foi uma coisa meio ruim na minha vida, porque eu tive que passar por uma fase de adaptação muito grande. Porque a partir daquele dia que a minha mãe passou mal, foi o dia em que tudo mudou na minha vida. E daí por diante a gente começou a tentar reanimar ela e ela tava vomitando e tava como se tivesse tendo uma convulsão, sabe? E a gente não sabia o que que era, a gente tentava falar com ela, ela não respondia. E correram com ela pro hospital, foi um desespero só. E aí, que ela tava tendo um AVC, acidente vascular cerebral. E daí por diante, foi aquele período de hospital. Ela foi para um hospital, nesse hospital não tinha recursos e a gente teve que transferir ela para um hospital maior, de maior porte. Naquela época a gente não tinha plano de saúde e nós não tínhamos condições para pagar o hospital particular, então ela ficou no hospital público. Ela ficou mais ou menos uns 15 dias no CTI e ela ficou num coma induzido porque ela estava muito agitada e eles conseguiram abaixar a pressão dela, que tinha ido a 24, e depois disso a gente teve que ficar nesse período de ficar só indo fazer a visitação nos horários de visita e
a gente não tinha como falar com ela, porque ela estava sempre dormindo, desacordada, devido à sedação. E daí por diante, eu tive que aprender a me virar. Tive que aprender a me virar sozinha. Só era eu, meu irmão, meu pai. Meu pai tinha que trabalhar para poder trazer dinheiro, comida para dentro de casa. E o meu irmão também não sabia fazer nada. E foi daí que a minha vida mudou completamente. Porque eu tive que aprender a fazer as coisas na marra, de verdade. Eu tive que aprender a fazer comida, tive que aprender a arrumar casa, tive que aprender a lavar roupa. Tudo que uma dona de casa faz, eu tive que aprender a fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E só o meu pai e meu irmão sabe as gororobas que eu fazia, sabe? No início eu não conseguia fazer arroz direito, saía papa ou então saía duro. E para me aprender a mexer na panela de pressão foi complicado também. Hoje, graças a Deus, eu sei. Mas eu não sabia e aprendi sozinha. Pelo que eu via, né, a minha mãe fazer, porque eu, na verdade, não fazia nada. Eu só assistia ela fazer. Como minha mãe trabalhava com comida, eu via ela fazendo comida todos os dias, mas eu nunca tinha feito na prática. E eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu assistia ela fazer. Eu tinha mais ou menos uma noção, mas eu nunca tinha feito, principalmente sem ninguém do meu lado. E graças a Deus eu tive um apoio muito grande do meu pai. Essa fase foi a fase que eu, meu pai e meu irmão, a gente mais se uniu, porque era só nós três. E a nossa casa eram 4 pessoas. E a minha mãe, ela queria abraçar o mundo, sabe? Ela queria fazer tudo sozinha, ela fazia tudo sozinha em casa. E depois disso, a gente teve que... Nós três tivemos que fazer tudo que ela fazia, sozinha. E pra gente que não fazia nada, achava que, ela sozinha fazia tudo, por que nós três não vamos conseguir? Sendo que pra gente foi difícil, porque a gente não sabia fazer. Muita coisa a gente não sabia fazer. E a gente teve que dividir as tarefas, eu e meu irmão. Claro que grande parte das coisas ficava pra mim, pelo fato de ser menina. E eu tive que aprender a arrumar casa, tive que aprender a fazer comida. Meu irmão, ele sempre ajudava, lavava banheiro, limpava o quintal. Fazia coisas mais básicas, sabe? Mas ajudava bastante. E nisso a minha mãe ficou com um coágulo devido ao AVC e teve que ficar internada. Daí eles tiraram a sedação dela, levaram ela para um quarto e ela tava bem, aparentemente bem. Eu fui visitar ela, conversei com ela e falei: mãe, eu tô aprendendo a fazer comida, mãe, eu aprendi a fazer feijão, eu mexi na panela de pressão, mãe, falando pra ela no hospital. E o meu pai fala, antes de eu ir pro hospital, meu pai falou: não fala nada pra sua mãe das coisas de casa, pra não deixar ela preocupada. E eu, como tava toda boba, né, toda feliz, porque tinha aprendido a fazer feijão, gente. Eu tinha que falar pra minha mãe que eu tinha aprendido a fazer feijão sozinha. Aí quando eu falei: mãe, eu cozinhei feijão, eu fiz feijão. Aí ela ficou: meu Deus do céu, você só tem 12 anos, você não sabe mexer na panela de pressão, isso é perigoso. Ai, meu Deus. Aí ela já ficou nervosa, aí meu pai quase me matou nesse dia. Porque eu falei pra ela que mexia na panela de pressão. Mas enfim, ela aparentemente estava bem, ficou um período lá. Só que nesse período descobriram que ela tinha um aneurisma cerebral. Gente, aneurisma cerebral é uma massa. É uma massa que ela tem no cérebro da pessoa. Que eu não sei explicar bem, gente, até porque eu não sou médica, mas aquilo tinha que ser retirado, porque aquilo podia estourar a qualquer momento. E ela tinha que fazer uma cirurgia para poder retirar aquele aneurisma.
E no hospital que ela tava, apesar de ser um hospital de mais ou menos grande porte, ele não tinha estrutura para fazer aquele tipo de cirurgia. Então ela teria que ser transferida para um outro hospital de maior porte. E esse hospital que ela ia ser transferida era muito longe. Para quem é do Rio de Janeiro, esse hospital fica em Itaperuna, que é interior do Rio de Janeiro. Eu moro na Baixada Fluminense, ou seja, é muito longe. Eram 6 a 7 horas de viagem até lá. E minha mãe teve que ser transferida para esse hospital e para poder passar por essa cirurgia. E eu lembro que a minha tia foi com ela na ambulância e elas foram para lá, minha mãe ficou lá na enfermaria, que ela ia passar por essa cirurgia no dia seguinte. Ela chegou num dia lá e no dia seguinte ela ia ser operada. Só que no dia que ela chegou lá, ela tava conversando com a minha tia na cama, que a minha tia tava de acompanhante. E de repente ela começou a gritar e falar pra minha tia que ela tava sentindo uma pressão muito forte na cabeça, que ela não tava conseguindo aguentar, que alguma coisa estava acontecendo na cabeça dela, ela não tava aguentando, tava doendo muito, e ela começou a ficar desesperada, minha tia começou a ficar desesperada, correu no corredor, chamou os enfermeiros, e eles correram, botaram ela numa maca e levaram ela pro centro cirúrgico na mesma hora. Só que já era tarde demais, porque o aneurisma dela já tinha estourado. E eles, pra quem não conheceu minha mãe, ela tinha um cabelo lindo, cabelo preto, liso, escorrido, sabe? E o meu não é tão liso quanto o dela, mas o dela era muito, muito, muito liso. E eles tiveram que raspar a cabeça dela pra poder abrir a cabeça dela pra fazer a cirurgia. A minha tia, até hoje, quando ela conta essa história, ela fica muito abalada. Pra gente também é difícil relembrar tudo isso, porque a minha mãe ela viu a minha mãe saindo do centro cirúrgico com a cabeça raspada, desacordada, cheia de aparelhos, e levaram ela pro CTI. E nisso, isso era final de ano, e eu ainda tava na escola, não podia ir pra lá ver ela por causa da escola. E meu pai também tava muito preocupado, porque eu só sabia chorar dentro de casa, eu e meu irmão. E ele tava com medo de eu repetir de ano, porque tava no final das provas do semestre, a gente ia terminar o ano. Eu lembro que eu tava na 7ª série na época. E graças a Deus eu consegui fazer as provas e passei. Aí assim que eu entrei de férias, a gente foi pra lá, eu e meu irmão. O meu pai só podia ir no final de semana, porque ele trabalhava. E ele às vezes, a gente às vezes ia de ônibus, e pro meu pai foi muito difícil, porque eu só tinha 12 anos e o meu irmão só tinha 14. E ele teve que colocar a gente num ônibus de viagem sozinhos, teve que assinar um termo para poder deixar a gente ir viajar. E meu pai botou a gente no ônibus de viagem e a gente teve que ir pra lá, pra Itaperuna, que os meus avós, os pais da minha mãe, estavam lá com ela. E eles estavam numa pousada e a gente ia pra lá ficar com eles pra poder visitar minha mãe. A gente ia passar as férias lá. E eu lembro até hoje, é difícil de lembrar, porque o meu pai ficou desesperado, porque iam ser 7 horas de viagem e a gente sozinho ali. Eu e meu irmão sozinho. E ele tava com medo de acontecer alguma coisa na estrada, porque ia ter parada toda vez que a gente viaja assim pra longe. Tem as paradas que o ônibus para pra gente ir do banheiro, poder lanchar, descansar, poder esticar um pouco as pernas. E meu pai tava com medo de, na hora da parada, a gente descer do ônibus e acabar se perdendo. Porque a gente nunca tinha saído sozinho.
sabe? E foi complicado. Mas graças a Deus correu tudo bem, a gente conseguiu chegar lá. Quando a gente chegou lá na rodoviária em Itaperuna, meu avô tava lá esperando a gente. E a gente ficou lá, passou as nossas férias lá. Todos os dias, o horário de visita era 2 horas da tarde. Eu lembro que tinha todo dia lá visitar minha mãe. E eu lembro como se fosse ontem. A primeira vez que eu entrei no CTI pra visitar a minha mãe, foi horrível. Foi horrível. Porque eu via minha mãe sempre uma pessoa tão sadia, sabe? Uma pessoa que fazia tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa que sempre foi tão ativa naquele estado, sabe? Cheia de tubo, toda entubada, com o respirador, cheio de aparelho aqui no peito, coisa na mão, com a cabeça raspada e, e desacordada daquele jeito. Gente, foi horrível. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo. De coração, eu não desejo. Foi uma fase muito difícil da minha vida. E eu passei as minhas férias todas lá. E tinha dias que eu tava tão abalada psicologicamente por ver minha mãe naquele estado e não poder fazer nada, que eu não queria. Eu não queria visitar minha mãe. Eu não queria. Eu tinha dia que eu falava assim, vô, eu não quero ir hoje. Eu não quero visitar minha mãe. E falava, mas minha filha, você não quer ver sua mãe? Você não quer visitar sua mãe? Aí eu falava assim, vô, eu não quero. Eu não quero, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver minha mãe daquele jeito. Eu não quero mais ir. Aí meu avô falou assim, tá bom, minha filha, hoje eu vou deixar você ficar aí, mas amanhã você vai visitar sua mãe. Aí eu falava, tá bom. Aí eles iam lá visitar minha mãe e eu ficava lá na pousada. Só que o meu pai já tava ficando nervoso com aquela situação, porque ele não podia ir lá visitar ela, porque ele tinha que trabalhar. E era muito longe pra ele ir, muito longe. Então, o meu pai fez um sacrifício muito grande na vida dele, que foi ter mudado de emprego. Ele estava num emprego relativamente bom, que ganhava mais, e ele saiu do emprego que ele estava para poder trabalhar de auxiliar de serviços gerais, porque nesse emprego ele iria ter plano de saúde. No emprego que ele estava, que ele ganhava mais, ele não tinha plano de saúde. Então ele foi para um emprego inferior ao que ele trabalhava, tendo que lavar banheiro, limpar chão, só para poder ter um plano de saúde para poder tirar minha mãe daquele hospital e colocar ela no hospital perto de casa e melhor. Então, daí a gente, depois de muito tempo, a minha mãe foi melhorando, tiraram ela do coma induzido. Depois ela foi pro quarto, mas ainda assim, como eles tiveram que furar aqui para colocar o respirador, ela ainda não falava, mas ela olhava, a gente chegava lá, conversava com ela e ela olhava pra gente, parecia que ela reconhecia a gente, mas ela, tipo, ficava meio agitada, eu ficava até nervosa quando eu ia visitar ela, porque eu achava que ela ia passar mal, porque é aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos acelerava muito. E eu ficava, meu Deus, minha mãe vai passar mal. Eu ficava nervosa toda vez que eu ia visitar ela, porque ela ficava muito agitada. Ela ficava, parecia que ela queria falar alguma coisa. Aí eu falava assim, mãe, calma, tá tudo bem. Pegava na mão dela, alisava o rosto dela. Aí eu falava assim, mãe, eu vou fazer uma oração pela senhora. A senhora fecha o olho? Aí ela fazia com a cabeça que sim, fechava o olho. Aí eu pegava, segurava na mão dela e orava. Ela ficava
fazendo com a cabeça que sim. Tudo que eu falava, ela falava com a cabeça que sim. Aí depois quando eu acabava de orar, ela pegava e ficava me olhando assim, com uma carinha. Assim, como se ela quisesse ir embora comigo, sabe? E eu virava as costas dali, ficava assim, desesperada, que eu falava, meu Deus, eu quero tirar minha mãe desse lugar. Eu preciso tirar minha mãe desse lugar. Até o dia em que, graças a Deus, meu pai conseguiu a transferência dela, porque o quadro dela tinha melhorado. Então ela podia ser transferida, porque enquanto ela estava no CTI, ela não podia ser transferida porque era um risco muito grande, porque era uma distância muito grande, eram 7 horas de viagem de ambulância. Ela precisava dos aparelhos para poder se, se locomover e era muito perigoso. Então, conforme ela foi melhorando o quadro dela, eles transferiram ela. E ainda mais que ela tava com uma válvula na cabeça, que eles tiveram que colocar uma válvula na cabeça dela. Aí depois conseguimos a transferência dela para um hospital em Botafogo. E pra gente era bem mais perto, apesar de não ser tão perto assim, mas era bem mais perto do que Itaperuna, com certeza. Mais ou menos 1 hora e pouca daqui até lá. Então a gente ia visitar ela todo dia, quase todo dia. A gente pôde ver que ela estava melhorando bastante. Depois que eles fecharam aqui, aonde ela estava com o respirador, ela foi voltando a falar aos poucos. Falava muito baixinho, muito embolado, mas falava. E ela ficou com uma sequela no lado direito do corpo dela. Que ela ficou com os movimentos muito lentos. Ela mexia a mão muito devagarzinho, ela levantava muito devagarzinho a mão e o pé do lado direito dela. E depois de um tempo, o quadro dela foi melhorando. Aos poucos ela foi melhorando bastante coisas e os médicos deram alta a ela. Esse período que ela veio pra casa foi o período, acho que foi o período que eu mais tive que amadurecer na minha vida. Porque eu, além de ter que fazer tudo em casa, eu ainda tinha que ajudar a minha avó a cuidar dela, porque eu ia pra escola, minha avó ficava com ela, mas à noite eu dormia com ela, eu dormia com a minha mãe, e ela acordava sempre, quase a noite toda, acordava toda hora, chorando de dor, ficava querendo ir no banheiro, porque ela estava usando fralda, mas ela não queria fazer as necessidades dela na fralda. Ela queria ir no banheiro, mesmo com fralda. Eu falava, mãe, pode fazer na fralda que eu troco. Mas ela queria ir no banheiro. Porque minha mãe era uma pessoa muito independente e ela ficava nervosa porque ela queria fazer as coisas e tinha que ficar dependendo dos outros, sabe? E me dava uma dosinha de ver ela daquele jeito e ela queria fazer tudo e ela não tinha como, não tinha como. Pra poder botar ela sentada na cama eu tinha que segurar e ela era pesada, apesar dela ser bem pequenininha, ela era pesada. E eu tinha que puxar ela pra botar ela sentada, tinha que pegar ela no colo pra passar pra cadeira de rodas, pra poder levar pro banheiro. Nesse período eu troquei as fraldas dela, ajudei a dar banho, era eu e minha avó, eu dava banho nela. Eu ajudei a cuidar das escárias que ela teve, porque ela ficou muito tempo acamada, então acabou criando aquela ferida atrás, né? E a gente tinha que cuidar daquilo, e a gente tinha que sempre estar limpando, fazendo curativo, botando remédio. E eu acho que se fosse outra pessoa, não sei se eu teria tanto sangue frio, sabe? Pra poder botar a mão e cuidar. Porque, pra quem não sabe, escária é uma escada, uma ferida muito, muito feia e profunda que acaba criando na pessoa. E ela chorava às vezes de dor, falava que doía muito.
E a gente tinha que ficar virando ela para um lado e para o outro, para mudar a posição. Tinha que colocar ela sentadinha, para ela não ficar muito tempo deitada. Tinha que levar ela na varanda para pegar sol. E ela tinha que seguir a dieta à risca, porque no início ela veio para casa com uma sonda e ela não podia comer nada. Ela só podia se alimentar por essa sonda. E às vezes ela falava assim: ai, bota alguma coisa aqui na minha boca, eu quero sentir gosto de alguma coisa. E a gente ficava com dó e botava só um pinguinho assim de alguma coisa na boca dela, pra ela poder sentir o gosto, sabe? Porque tudo era pela sonda. E depois os médicos foi liberando pra ela poder comer, e aos pouquinhos ela foi comendo, ela foi melhorando. Até o dia que a gente levou ela pra igreja na cadeira de rodas. Eu lembro que eu e a minha tia Vera, a gente pintou o cabelo dela, que o cabelo dela tava começando a crescer, tava bem curtinho assim. Tava assim, o cabelo dela era lisinho, tava bem curtinho assim, mas tipo Joãozinho, mas já tava grandinho. E tava nascendo os fios brancos. E ela falou assim: quero pintar meu cabelo. Aí a gente comprou tinta, pintou o cabelo dela, levou ela pra igreja no domingo. Deram uma oportunidade, a gente levou ela lá na frente, ela contou o testemunho pra igreja, apesar dela tava trocando muitas coisas. Ela trocava meu nome, ela trocava o nome do meu irmão. Ela sabia quem a gente era, mas ela trocava os nomes. Algumas pessoas que chegavam lá pra ver ela não conhecia, algumas sim, outras não. Ela falava algumas coisas trocadas, invertia as coisas. Ela meio que voltou a ser criança, sabe? Depois disso, eu tava já feliz, com esperança de que minha mãe ia melhorar, que aos poucos ela ia voltar ao normal, que com a fisioterapia que ela tava fazendo, ela já tava melhorando bastante os movimentos dela, ela já tava mais firmezinha pra sentar. E eu tava com muita esperança, sabe? Com muita fé de que a minha mãe ia voltar a ser a Lúcia, que ela sempre foi, sabe? Aquela mulher ativa que fazia tudo. Apesar de que os médicos falavam: não adianta, por mais que a gente queira acreditar, ela não vai voltar a ser o que ela era antes. Mas eu tava acreditando tanto em Deus, eu tava assim com muita fé de verdade. Eu eu não sei explicar. Mas eu fiquei, cara, o meu Deus é um Deus do impossível. O meu Deus é um Deus que faz milagre. Há meses atrás, porque esse período todo, desde o dia que minha mãe passou mal, até o dia em que ela teve alta, foram 8 meses de sofrimento, sabe? E pra quem viu ela no hospital, da forma que ela tava, toda entubada, com a cabeça raspada, desacordada, e via ela em casa já comendo e sentando e falando, já era um grande milagre, sabe? Mas até que teve um certo dia que a minha mãe passou mal, começou a passar muito mal em casa, a pressão dela subiu e a gente teve que correr com ela pro hospital de novo. Internaram ela mais uma vez, só que dessa vez a minha mãe entrou em coma, mas não foi coma induzido. Ela entrou em coma sozinha. E nisso começaram a fazer uma bateria de exames nela e descobriram que ela estava com uma infecção muito, muito forte. Que ela tinha pegado infecção hospitalar. E eles ficaram fazendo de tudo para reverter a situação, mas ela não estava correspondendo mais às medicações. E eu lembro que teve uma quinta-feira que eu fui visitar ela no hospital. E todas as vezes que a gente saía da visita, eu lembro que eu olhei pro rosto dela quando eu fui visitar ela. Parecia que ela tava dormindo tão tranquila, tão normal, sabe? Como se ela estivesse em casa dormindo. Ela tava com o rosto como se ela estivesse em paz, de verdade. Eu olhava pra ela, parecia que ela tava bem, normal, que tava só dormindo, num sono tranquilo. E eu olhei assim, segurei na mão dela e falei assim: Senhor,
Dessa vez, eu acho que foi a única vez que eu orei e não pedi pra Deus curar minha mãe. Nesse dia, eu não falei, Senhor, cura minha mãe. Nesse dia, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque só o Senhor sabe o que é melhor pra ela. E se for pra minha mãe ficar viva, sofrendo, eu prefiro que ela vai descansar contigo, Deus. E nesse dia, nesse mesmo dia, eu saí de dentro do CTI. Aí o médico conversou com a gente, não deu nenhuma esperança pra gente. Eu fui pra casa, por mais que aquelas palavras do médico tenha me abalado muito, eu não sei te dizer, mas por mais que eu tava já meio que achando que o pior poderia acontecer, ao mesmo tempo eu tava sentindo uma paz muito grande dentro de mim. Porque eu sabia que Deus iria fazer o que seria melhor. Realmente, de verdade, o que seria melhor pra ela. Então, eu cheguei em casa, me arrumei e fui pra igreja, que tinha culto à noite. Foi meu pai pra igreja, meu irmão. E quando a gente tava na igreja, era mais ou menos umas 8 horas, que foi a hora que a minha mãe faleceu. E a gente tava na igreja e veio um irmão, do nada, no meio do culto, onde eu e meu pai tava. Ele veio até a gente, botou a mão no meu coração, no coração do meu pai. Começou a orar. Eu só sabia chorar. E daí em diante, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tinha pedido dinheiro ao meu pai pra poder comprar alguma coisa pra comer. E eu saí, que tinha uma barraquinha de lanche em frente à minha casa. Eu fui lá eu comprar um lanche, eu fiz o pedido do lanche. Daqui a pouco meu pai veio atrás de mim, me pegou pelo braço e falou assim, filha, vamos pra casa. Eu falei, o que foi que aconteceu, pai? Por quê? Eu já pedi meu lanche, eu tenho que esperar. E ele pegou e falou assim, filha, vamos pra casa. Eu falei, mas pai, eu já pedi. Aí ele pegou, virou pra moça e falou assim, ó, cancela o pedido dela. Aí eu peguei e corri pra casa. Com ele, sem entender nada, mas eu, assim, meio que na minha cabeça já tava meio que, meu Deus, aconteceu o pior, mas eu não queria acreditar. Quando eu cheguei em casa, que eu vi o meu irmão sentado no sofá, chorando daquela maneira, eu nunca tinha visto o meu irmão chorando daquela maneira, como eu vi naquele dia. E eu olhei assim, eu olhei pro meu pai, eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai, me fala o que foi que aconteceu. E meu pai, filha, você tem que ser forte, você tem que ser muito forte. Eu falei, pai, fala logo o que aconteceu, pelo amor de Deus. O meu pai pegou, virou pra mim e falou, filha, a sua mãe foi descansar com Deus. Naquele dia, aquele momento, gente, parecia que o meu chão tinha aberto assim na minha frente. Por mais que eu já estivesse me preparando para aquilo, por mais que eu já esperasse que aquilo fosse acontecer, quando a gente recebe a notícia de fato, a gente parece como que a gente nunca tivesse se preparado para aquilo realmente. Gente, foi uma fase muito difícil. Foi difícil demais. Eu recebi aquela notícia. Foi difícil demais pra mim. E até hoje é muito difícil falar sobre isso. Na época eu tinha 13 anos quando minha mãe faleceu. Hoje eu tô com 22. Já faz 9 anos que a minha mãe partiu. Mas a dor, por mais que tenha amenizado, porque a gente acaba aprendendo a conviver com a ausência da pessoa, mas a gente não esquece. Não esquece. Foi tudo muito difícil.
pra mim, mas Deus sabe do meu coração. E se foi da vontade de Deus, porque não caiu uma folha da árvore sem que seja da vontade do meu Deus. Se foi da vontade de Deus é porque era o melhor. Era o melhor pra ela. Eu acredito muito nisso. E hoje eu me sinto feliz. E por mais que eu queria ter a minha mãe aqui comigo, em vários momentos da minha vida, durante toda a minha adolescência, vários momentos da minha vida, eu queria que a minha mãe estivesse presente. Eu queria que ela estivesse comigo. Eu passei por muitas coisas que eu queria poder contar pra ela, que eu queria poder ter ela aqui pra poder compartilhar com ela. Quando eu me formei no ensino médio, a minha formatura, eu queria que ela estivesse lá. Quando eu fiz prova e consegui minha bolsa na faculdade, eu queria que ela estivesse aqui pra eu poder contar pra ela, pra que ela tivesse orgulho de mim, sabe? Todas as minhas conquistas, tudo que eu consegui até hoje, eu queria que ela estivesse aqui comigo, pra eu poder compartilhar com ela. Mas, graças a Deus, eu tenho meu pai, e meu pai, ele me apoia muito. E às vezes as pessoas, elas julgam muito, acham assim, às vezes as pessoas, elas não entendem porque o seu pai, ele puxa muito seu saco, porque o seu pai, ele tá sempre do seu lado, não sei o quê. Gente, o meu pai, ele não passa a mão na minha cabeça. Quando eu tô errada, ele fala pra mim que eu tô errada. E ele não fica me apontando, sabe? Mas ele conversa, sabe? Ele aconselha, ele faz o que ele pode. Bom, gente, foi tudo isso que eu passei. Talvez tenha pessoas que tenham passado por coisas muito pior. Com certeza deve ter pessoas que passaram por coisa muito pior. Mas pra mim foi difícil demais. Foi difícil demais. Eu tive que amadurecer muito cedo. Com 13 anos eu tive que ter responsabilidades de uma mulher, dona de casa. Eu tive que dividir o meu tempo com os afazeres domésticos e as minhas coisas de escola. Eu não tinha muito tempo para poder papear, para poder sair com as minhas colegas. Eu não tinha muito tempo para essas coisas. Eu acabei amadurecendo muito cedo, apesar de que eu tenho os meus momentos de bobeira, de brincar, de rir. E às vezes as pessoas, elas veem você brincando e você rindo e vê você aparentemente bem, mas ninguém sabe do seu coração. Não tem como ninguém saber do seu coração, gente. Cabeça do homem é terra que ninguém pisa. Então, o que você passa só você sabe, só você e Deus sabe. Você não precisa ficar chorando pelos cantos, mostrando pra todo mundo que você não tá bem, que você tá mal, que você tá sofrendo. Gente, eu passei por muitas coisas. E tem muita gente que fala pra mim, nossa, eu fico impressionada. Como que você é forte? Como que você passou por tudo isso? Você sofreu com a morte da sua mãe. E você é uma pessoa feliz, você tá sempre brincando, você tá sempre rindo. Eu nunca te vi triste, é muito difícil te ver triste. Gente, pra que eu preciso mostrar pras pessoas que eu tô triste? Só quem sabe das minhas tristezas, das minhas angústias é Deus. Porque eu tenho que entregar os meus problemas nas mãos de quem pode resolver, entende? Não adianta eu ficar choramingando pros outros, chorar pelo leite derramado. Ninguém vai poder resolver o meu problema, ninguém vai poder resolver o seu problema. Então não adianta você expor na internet ou você expor para as pessoas à sua volta o que você está sofrendo. Isso aí você tem que entregar nas mãos de Deus, no seu momento de intimidade com Deus. E foi isso que eu sempre fiz a minha vida inteira. Depois que a minha mãe faleceu, eu tive um período na minha vida que eu me afastei da igreja, que eu achava que eu cheguei a um momento, eu cheguei numa fase que eu acho que todo mundo que já passou por um momento de dificuldade na vida, eu acho que todo mundo já passou por essa fase.
que é a fase de achar que Deus não tá com a gente. Eu achei assim, Senhor, eu não tô acreditando que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Por mais que antes de acontecer eu já tivesse me preparado para aquilo e falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Depois que acontece, que a gente sente aquela dor da perda, as coisas mudam de figura. E infelizmente a gente perde muito a nossa fé. E isso não pode acontecer. Não é porque você sofreu uma decepção na sua vida, não é porque você sofreu uma perda, não é porque, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Não é porque, por causa disso que você vai pegar e vai ficar falando, Senhor, cadê você que não me vê? Eu já passei por essa fase, gente. E às vezes Deus permite que a gente passe por algo nas nossas vidas para que a gente possa nos fortalecer de verdade e para que a gente possa tirar tudo aquilo como exemplo e para que a gente possa mudar nossas atitudes. De repente você está assistindo esse vídeo e você está achando assim, mas eu tenho minha mãe comigo, eu tenho meu pai comigo, isso aí, um dia eu vou perder meu pai, um dia eu vou perder minha mãe, eu também vou passar por isso. Gente, eu achei que eu ia ter a minha mãe até o dia que eu casasse, que ela estivesse no meu casamento. Eu achei que eu ia ter a minha mãe até o dia que eu tivesse grávida, que eu tivesse casada, tivesse meu filho e que minha mãe iria me ajudar a cuidar dos meus filhos, que ela ia me ensinar a ser mãe, assim como ela foi um dia comigo, ela ia me ensinar a ser assim, como ela foi comigo um dia com os meus filhos. E eu não tenho mais, eu ia imaginar que isso tudo ia acontecer na minha vida? Não ia. Então, a gente não sabe do dia de amanhã. Por mais que seja difícil para as pessoas, porque há um ditado que diz, esse é o ditado mais certo que tem, gente. Há um ditado que diz que as pessoas infelizmente só dão valor quando elas perdem. E isso é fato. As pessoas infelizmente só dão valor quando elas perdem, então não deixa perder. Você não precisa perder a sua mãe, você não precisa perder o seu avô, o seu pai, a sua avó, você não precisa perder eles para você dar valor. Você tem que dar valor enquanto você tem. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de dar todo o valor que eu queria dar para minha mãe enquanto eu tive ela. Eu fiz, enquanto ela estava doente, muita coisa por ela. Mas eu poderia ter feito enquanto ela estava com saúde. Apesar de eu só ter 12 anos e eu não sabia nada da vida, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, eu teria feito muita coisa diferente. Mas eu tento relevar isso pelo fato de eu ser muito criança. De eu ser muito novinha, eu tinha outra cabeça, eu era muito infantil. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então tira isso como exemplo para sua vida. Se a sua mãe te pede um favor, eu acho que não custa nada você fazer. Se você pode ajudar em alguma coisa, se você pode ter aquele momento de carinho com ela, ou então com seu pai, não desperdiça essa chance não. Não desperdice que você não vai se arrepender. Tenta ao máximo ter paciência. Porque por mais que a gente ache assim, minha mãe é chata, meu pai é chato, não deixa eu fazer nada, tudo que eu peço fala que não. Tudo que eu peço pra ele fala que não pode, que eu não posso. Gente, os nossos pais, eles não têm a verdade absoluta sobre todas as coisas. Eles também são falhos, eles também erram, assim como nós erramos. Mas você tem que ter paciência, porque um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, você vai saber. E aí os papéis se invertem, isso aí é da vida, faz parte da vida, entendeu? Então, eu quero que tudo isso que você ouviu aqui, toda essa história que você ouviu aqui, sirva como exemplo para a vida de vocês de verdade. Porque muitas pessoas me conhecem recentemente e não sabem de tudo que eu já passei, não sabem de tudo isso. Às vezes eles
me veem na rua, me veem na igreja, me veem na faculdade, me veem em qualquer lugar que eu possa frequentar e não imagina tudo isso que eu já posso ter passado na minha vida. Então, quando eu digo que você tem que dar valor às coisas enquanto você tem, isso é real, gente. Eu muitas coisas que eu não pude fazer com a minha mãe, hoje eu tento fazer com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito nervosa, é uma pessoa muito difícil de lidar. Pra quem conhece ele sabe. Mas eu amo meu pai independente de qualquer coisa, independente de tudo, porque na hora que eu mais precisei, é ele que estava do meu lado. No momento que minha mãe não estava mais aqui, ele que me deu força. Quantas e quantas vezes meu pai chegou em casa do trabalho e eu tava no quarto chorando, eu tava nos cantos chorando, falando que eu não tava aguentando de saudade da minha mãe. Gente, eu daria tudo. Hoje eu daria tudo pra poder ouvir pelo menos a voz da minha mãe, pra poder dizer: mãe, eu te amo, pra poder abraçar ela, sentir o cheiro dela, sabe? Poder deitar no colo dela. Eu daria tudo pra isso. Mas infelizmente as coisas não são como a gente quer. E eu acredito que foi melhor assim, porque Deus sabe o que faz. Então, esse é o meu testemunho de vida que eu tenho pra contar. Gente, desculpa o chororô, mas é porque é muito difícil falar da minha mãe sem chorar. É muito difícil, eu não consigo. É mais forte do que eu. Mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigada por assistir até aqui. Eu espero de coração que vocês tenham recebido isso como algo que possa acrescentar na vida de vocês. Eu não vim aqui pra me lamentar e pra me fazer de coitadinha, até porque eu não preciso disso. Porque se eu tiver que me consolar em alguma coisa, eu vou me consolar com Deus. Eu não quero que vocês tenham pena de mim. Por favor, gente. Eu tô chorando aqui porque eu fico emocionada de relembrar tudo isso que aconteceu na minha vida. Mas eu espero de coração que vocês possam tirar algo de bom pra vida de vocês em relação a tudo isso. Obrigada por assistir o vídeo até o final. E se vocês estiverem passando por algum momento de dificuldade na vida de vocês, não fica triste não. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente não entende agora, mas amanhã, lá na frente, a gente vai entender. As coisas que a gente pensa hoje, as coisas que a gente acha a verdade absoluta hoje da nossa vida, amanhã pode não ser mais. Porque a cabeça da gente muda, o pensamento da gente muda. E às vezes você pensa uma coisa hoje, mas amanhã você vai estar pensando diferente. Então, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as coisas que você fala. Entrega seus problemas pra Deus, ele tá te ouvindo. Às vezes você acha assim, eu sempre falo contigo, mas Deus não me responde. Deus não tá me ouvindo, ele não me responde. Gente, quando Deus fica em silêncio é porque ele tá trabalhando. Deixa ele trabalhar. Se você se decepcionou e acha que Deus não é contigo, ele é contigo. Ele tá contigo. Se aconteceu, foi permissão dele. E amanhã você vai entender o porquê disso. Fica com isso no coração de vocês. Um beijo e tchau.